Alô, meus amigos, mais um Almoçando com a Notícia especialíssimo, feito num lugar que eu não sei não, mas eu vou dizer um negócio a você. Eu devo ter alguma ziquezira boa, não é zica não, é ziquezira boa com a Barra de São Miguel. Porque um lugarzinho para ter um negócio assim pegajoso, que traz a gente para perto e faz a gente gostar. Um lugarzinho danado para fazer a gente se sentir em casa. É a Barra de São Miguel. E cada vez que eu conheço e vou conhecendo as pessoas, eu vou gostando não só do lugar, mas eu vou gostando das pessoas. Um dia o meu amigo Nado Torres me trouxe para conhecer um fera. Eu disse, o que foi? Ele fez vestibular? Ele disse, não é nada disso não. É o Zé Carlos Fera, que é dono de um negócio chamado do Bar Eco Restaurante, na beira do Rio Niquim. E foi na beira do Rio Niquim que ele, o Fera, pessoalmente vai lá e limpa. E os fregueses dele olham e dizem, não é possível, que coisa mais linda. Hoje São Pedro mandou chuva, mas eu estou no do bar. Mas São Pedro mandou chuva, eu não posso estar na beira do Rio Niquim, o que é uma pena. E vou falar tanto do Rio Niquim hoje que vocês nem imaginam. Fera, muito obrigado por mais uma vez nos receber para o Almoçando com a Notícia. Fera, você não precisa pegar o microfone, é só falar. Não, obrigado mesmo por mais essa visita. Você sabe que qualquer momento que você chega aqui é sempre bem-vindo. Muito obrigado. A gente realmente, eu e minha mulher, nós nos sentimos sempre emocionados com a maneira como você e sua esposa nos recebem. Obrigado. Viu? Ok, muito bem. Então, o meu querido Fábio, quem vai falar agora é o meu querido Nado Torres, o homem que inspirou esse programa hoje aqui. Então, querido Nado, como vai você? Como vai você? Vou bem, Fera. Mais uma vez aqui na Barra de São Miguel. Fera não, Fera ele. Geraldo. Mais uma vez aqui no bar. Sempre recebendo bem aqui o nosso querido Fera. Muito bem. E hoje o Fera, por que eu fui aqui no Fera? Porque hoje a gente vai falar de água. A água lembra Fera, Fera lembra Niquim. O Fera é uma pessoa que preserva por demais o Rio Niquim. É verdade, é verdade. E essa semana eu postei um vídeo na nossa nascente. E foi surpreendente a quantidade de visualizações que houve, mais de 5 mil. E o que havia de especial nesse vídeo? Então, nesse vídeo eu mostrei o abandono que está lá, na nascente do Rio Niquim, a sujeira, parece mais ele lugar na nascente. Na nascente. Mais um lugar de despacho, não tenho nada contra a ver com despacho, mas é a maneira de mostrar como é que estava lá a situação, e também um crime, que é uma bomba lá, sugando a nossa água do rio. Uma bomba que você está falando é bomba? Bomba d'água, bomba de água na nascente. Para onde? E isso foi para irrigação de eucalipto e também das canas. Então isso aí, realmente, isso me assombrou. Isso é roubo. Isso eu não sei se é roubo, eu acho que é um crime muito grande isso. Então eu falei com você para a gente fazer esse programa e chamei pessoas aqui que vai falar muito bem sobre essa situação do nosso Rio Niquim. Eu falo isso do Rio Niquim porque também no vídeo eu até falei que eu há 45 anos, ninguém acredita nisso, o Rio Reginaldo, eu pescava peixe de aquário. No Salgadinho eu pescava camarão, tainha, siri de coral, e há 45 anos. E a população era bem menor, hoje a nossa população é bem maior, e o Rio Niquim está em abandono. Então por isso que eu chamei essas pessoas. Mas realmente. O problema é que a população aumenta e a educação diminui. Esse é o problema. Estamos aqui também com a secretária de Educação para a gente. Muita gente boa. Vamos começar a conversar. Vamos lá. Por exemplo, você cutuca um problema como esse, que é um problema da nascente de um rio dentro de uma cidade que está se tornando cada vez mais uma cidade turística, uma cidade que deveria ser ecologicamente perfeita, uma cidade que é a primeira cidade. Olha, eu vou dizer um negócio que pouca gente sabe. É a primeira cidade que está se tornando destino, porque já tem muita gente de fora comprando passagem
para vir e fazendo reserva para vir para a Barra de São Miguel e indo visitar Maceió e outras cidades. Então, ela passa a ser destino. Então, ela é de uma importância fundamental e não se pode deixar que ecologicamente ela se perca. Pode Alder Flores, uma das maiores autoridades em ambientalismo que nós temos no nosso estado de Alagoas, que está o Brasil. Tudo bem, meu querido? Tudo bom, Léo? Prazer mais uma vez estar com você aqui, com pessoas aqui da Barra de São Miguel, o Nado, que eu conheço há muitos anos, né? E o Fera também, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo há anos atrás. O Beto, que eu conheço de infância, de pequenininho. É importante nós estamos aqui discutindo essas questões, que não, às vezes não é só inerentes ao município da Barra de São Miguel. Isso é uma questão que existe no nosso estado como um todo. Entretanto, essas captações de água nesse ou naquele recurso hídrico, é necessário que primeiro você cumpra o que a lei estabelece. E a lei estabelece que a finalidade primeira da água é o abastecimento humano. Perfeito. Tá certo? Depois você vem numa escala agricultura, a descendência animal e outras coisas. Mas o primeiro é o ser humano. Esse rio Niquim eu conheço ele muito bem, desde a sua nascente, inclusive em épocas passadas, quando eu era do IMA, nós fizemos um monitoramento desse rio, da sua nascente até a sua foz. Naquela época não tinha GPS, ok? Certo. Nós fazíamos isso, nós íamos de canoa, de caiaque, e marcando os pontos, árvore tal, marcado, ponto de coleta 1, e até chegar aqui na sua foz. Naquela época existia um problema maior, que era o vinhoto, a vinhaça, que as usinas aplicavam naquele tabuleiro, lá em cima. E vez por outra, por uma falha de operação ou um lançamento proposital, esse vinhoto caía no rio Niquim, e evidentemente o que caía, quando ele é descartado no rio, por ter uma carga orgânica elevada, com uma temperatura elevada, ele vinha matando quaisquer espécies vivas que tivesse dentro desse meio aquático. Com o passar dos anos, essa situação foi melhorando, mesmo porque, e eu posso falar isso com bastante tranquilidade, foi mudando a mentalidade das pessoas e da direção dessas unidades industriais. Saiu o coronel, aí já veio o filho, que já tinha uma outra visão de meio ambiente, de proteção, uma visão moderna, a mídia, a lei de crimes ambientais, que foi um instrumento muito válido, e a participação direta do Ministério Público, onde houve o crime ambiental, o tipo penal, tá certo? O tipo penal, às vezes, da cadeia, tá certo? Então isso influenciou muito. As ONGs também, a sociedade em geral. Mas voltando ao caso específico, eu vi essa postagem do Nado no Facebook, e por obrigação, como profissional da área, Claro. como secretário de meio ambiente de uma cidade vizinha, Barra de São Exatamente. Miguel, e por saber, De Marechal Deodoro. Marechal Deodoro, e por saber que o rio Niquim já é um rio tão maltratado, recebendo cargas orgânicas elevadas de esgotamento sanitário, há um descaso. Eu não estou me referindo assim, não estou dizendo que é só aqui que existe isso. Existe isso em Sim, outros com lugares certeza, também. a gente sabe. População, A gente sabe. os órgãos ambientais sozinhos, eles não conseguem resolver, não conseguem. Não. Tá certo? Se não houver uma reunião maciça de pessoas, tá certo? Não vamos chegar a lugar nenhum. Porque enquanto eu estou aqui agora, ok, pode ser que esteja ocorrendo um problema ambiental em Marechal Deodoro. Minha secretaria fecha às 2 horas. Mas à tarde pode ser que esteja ocorrendo alguma coisa. Mas o rio Niquim em especial, ele é um rio que deságua na praia de Atalaia. Se estiver equivocado, você me corrijam. E durante vários anos, se você pegar o relatório de balneabilidade das praias do IMA, a praia de Atalaia ela é imprópria para o banho. Por quê?
a condição de balneabilidade ou não balneabilidade de uma praia ou de um rio, ele é medido em termos de coliforme fecal. Perfeito. Ou total. Perfeito. Tá certo? Então, pode pegar o relatório do INME, principalmente no inverno. Esse índice negativo, ele aumenta consideravelmente. E a praia, ela é própria ou imprópria para o banho em razão do número menor ou maior de coliforme fecal que atinge aquele meio. Ok. Então, a praia de Atalaia, vocês conhecem mais do que eu aqui, tá? Ela é sempre imprópria para o banho. Você pode pegar o resultado da semana passada. Até no verão mesmo. Isso, até no verão mesmo. Você pode pegar o resultado da semana passada. É imprópria por quê? Porque as não conformidades ambientais, ela ocorre de todas as formas. Muito pelo bem. avanço na APP, a área de proteção ambiental, e pelo descarte de resíduos sólidos, lixo urbano, Lógico. tá certo? E pelo lançamento de esgoto sanitário. Muito bem. Mas eu queria especificamente entrar no assunto da bomba, Certo. que está bombeando para uma agricultura que... Lá em Marechal Deodoro, nós temos o rio Estiva, que é um rio de significativa importância para o município. Ok. Abastece grande parte da cidade de Marechal Deodoro. Faltou água na cidade. Nós fomos no rio, fizemos a medição de vazão do rio e vimos que não era possível que tivesse faltando água na cidade, com uma vazão daquela. E daí nós fomos subindo depois da nossa capital. Aí pegamos 4 bombas fazendo a mesma coisa que está sendo feito aqui no Rio Niquim. Imediatamente, sem comunicar a ninguém que nós temos esse poder legal de fazer isso, nós tiramos a sucção da bomba, isolamos e acabou-se. Aí os donos dessas bombas compareceram à Secretaria de Meio Ambiente. E aí eu disse, em primeiro lugar, quem autorizou você a fazer essa captação? Foram eles que fizeram e colocaram as bombas. Sim, mas aí eles tinham a outorga. Existe uma outorga para a captação de água. Então eles tinham a outorga. A outorga é concedida pelo órgão competente do Estado, que é a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado. Perfeito. Ela concede ou não a outorga. Ok. E isso é baseado em vazão média, máxima e mínima daquele recurso hídrico. Perfeito. Mas nós dissemos, Olha, você me desculpe, mas fizeram uma outorga agora. Estou vendo chegar um panelão desse tamanho no bar, com o restaurante do meu querido Fera, coisa boa deve estar ali dentro daquele. Mas olha, mostre aquele caldeirão que acabou de chegar de ferro. É de ferro, é? Ou é de barro? De barro. Meu Deus, coisa boa. Vamos lá. Já está licenciado. Senão eu saio do assunto. Pronto, Vamos o que lá. acontece? Eles tinham essas outorgas, que é uma licença que o Estado dá para ele fazer essa captação. Mas nada impedia, eu como gestor ambiental do município, questionar. Claro. Vamos discutir Perfeito. as outorgas. E aí, como foi que nós discutimos e resolvemos a questão? Vimos que os dados de captação de água que foi dado para o Estado conceder aquela vazão não batia com a vazão da bomba. Muito bem, a vazão era outra. A vazão era outra. Daí então nós eliminamos até que fosse dada uma vazão correta. Correta. É preciso ver isso. Então, com a vazão correta, não há prejuízo. Não há. Muito bem. Não há. Agora, o caso específico do Rio Niquim, da nascente do Rio Niquim. Bem, eu disse ao NAD que iria comunicar. Eu não poderia sair da minha secretaria, porque a minha competência não Sim, é sem aqui, dúvida. É lá do meu. É Marechal Deodoro. Mas como eu sou Mas onde nasce o Rio Niquim? ele nasce aqui. Aqui em São Miguel. São Miguel. São Miguel dos Campos. São Miguel dos Campos. Tá ligado? Aí o que fiz eu? Liguei para o presidente do IMA, Gustavo Lopes, que é meu amigo pessoal. Disse, Gustavo, recebi isso. Me passe a coordenada. Eu liguei para Gente boa, amigo nosso. o NAD me mandou a coordenada, eu mandei para ele a coordenada e parece-me que ontem os técnicos do IMA estiveram no local para fazer um levantamento da situação e daí então adotar as medidas legais cabíveis. Perfeito. Entendo eu que se o ocorrido foi no município de São Miguel dos Campos, a Secretaria de Meio Ambiente, a Promotoria de São Miguel dos Campos, ou qualquer órgão, até a Delegacia de Polícia, o delegado pode ir lá e adotar as sanções legais cabíveis até que a situação
seja discutida. Mas é preciso que haja uma denúncia. É importante. Não é isso? É importante. Essa denúncia tem que ser oficial. E ela já se tornou oficial, porque foi pública. Muito bem, mas no momento em que ela está prejudicando, por exemplo, um município como o de Barra de São Miguel, Claro. as autoridades da Barra de São Miguel Exato. ou qualquer pessoa pode fazer a denúncia. Ao Ministério Público, aos órgãos competentes, qualquer pessoa. Pode ser a Folha da Barra, por exemplo. Exatamente. O próprio, é importante que o próprio Nado, né, que foi, aliás, ele fez mais, ele fez até uma filmagem, Isso. tá certo? Com relação a esse assunto. Muito bem. O município da Barra de São Miguel, eu entendo, eu não sei, mas ele deve ou já vai tomar alguma providência comunicando ao Ministério Público do Estado, então já fez. O importante é que essa situação seja colocada às claras. Muito e, bem. se pode captar, faz a captação. Mesmo, agora reafirmo, que mesmo ele tendo a outorga, o que predomina é o abastecimento mal. Então deixa eu provocar o presidente da Câmara, o nosso querido Buja, Flávio Vieira. Tudo bem, Flávio? Que bom você é aqui no Almoçando com Notícia de novo. Tudo bem? Ô, Geraldo, coisa boa. Mas é grande, viu, velho? A mesma forma, Geraldo. Tivemos aqui outra oportunidade aqui no Dubá, né? E hoje estamos aqui com a maior alegria. Repete aqui onde? No Dubá. Ah, no Dubar. No Dubá Dubar. do nosso amigo Fera aqui, Isso. nas margens do nosso rio. Agora você sabe que eu tenho uns amigos que disseram assim, mas onde é que é o Dubar? Como é que eu chego lá? Não sei como é que eu chego lá. Mas rapaz, você passou a primeira entrada da Barra, tem o viaduto, o segundo viaduto, tem o segundo viaduto. Você, em vez de ir para cima, você vai por baixo como quem vai para a Barra. Mas não vai para a Barra, volta o outro lado da pista. Logo em seguida tem uma pontezinha, depois da pontezinha você encontra o Dubar. É a coisa mais fácil do mundo, não é, velho? E assim, é muito bom estar mais uma vez, Geraldo, aqui no Almoçando com a Notícia e estamos aqui à disposição. Vamos mostrar essas comidas, pelo amor de Deus, antes que tenha, antes que acabe. Porque daqui a pouco não tem nada. Só assim, complementando a informação do nosso secretário. Mas eu queria era provocar você como Então vamos presidente lá, da vamos lá, Câmara. vamos lá. A Câmara de Vereadores de Barra de São Miguel tem uma baita de uma autoridade para levantar uma discussão pública. Pode ser, tem um nome específico. Audiência. Audiência pública, e a partir da audiência pública, juntamente com pessoas da comunidade prejudicadas aqui, entrarem com uma petição ao município vizinho para que tome providências. Isso, Certo? E seria bonito isso, hein? Isso. Só complementando, Geraldo. Esse problema é um problema que já vem se arrastando há um bom tempo. Né? No mês de setembro, me recordo eu, acho que agosto, nós temos sempre uma reunião. A nossa secretária aqui do Meio Ambiente é muito presente no nosso município. Né? Graças a Deus nós temos pessoas comprometidas. Né? E esse caso foi levantado, se eu não me engano, no mês de agosto. Estava sendo construída essa bomba lá na centro do Rio de Quim. E de imediato, o responsável, que aí está o nosso amigo Diego, secretário de Meio Ambiente aqui do município, ele fez a denúncia no mês de setembro ao Núcleo de Meio Ambiente do Ministério Público. Né? Então já existe uma denúncia por escrito, formal, né, nessa situação. E estamos aguardando... Quem é o homem que resolve esse assunto lá no município de Miguel dos Campos? São Miguel dos Campos? Você sabe? Quem é quem? Você doutor- sabe, Alder? Quem pode ser convidado para ir ao bate-papo para resolver esse problema essa semana agora? Vamos ver isso. Seria bom o IMA, né? O IMA seria O IMA, né, Gustavo? Dr. Gustavo. Não, Gustavo pelo Estado. Pelo Estado. Eu acho que lá deve ter Secretaria de Meio Ambiente, São Miguel tem. Supõe-se que sim, né? Você vê isso, meu amigo? Vamos ver, sim. Vamos levar para o bate-papo essa semana, para continuar essa discussão. Então o cara deve vir, né? O promotor de justiça de Você lá. está sem microfone. Desculpa. O promotor de justiça, não é? Acho que o promotor de justiça da comarca, né? O secretário de Meio Ambiente do município. Pronto, né? vamos levar para um bate-papo para dar O continuidade Ed aí. Carlos, nosso representante lá da secretaria aqui do nosso município, ele tem o doutor... Deixa eu só passar aqui para ele falar. Tudo bem, Ed Carlos Cardoso, que é o diretor de Meio Ambiente da Barra. Boa tarde. Mexendo com você logo direto esse negócio, né? Tudo bem, Ed Carlos? Tudo bem, é um prazer. Prazer é estar meu, bote aqui. o microfone assim. Agradeço pelo convite. Agradeço pelo convite e
esclarecendo o que realmente aconteceu, no dia Muito bom. 11 de setembro foi o dia em que nós entramos com um pedido formalmente no Ministério Público Estadual, pedindo esclarecimentos referentes às bombas que foram instaladas. Se realmente tem a outorga ou não para realmente ser retirado a quantidade de água que estava sendo retirada. Inclusive, eu estive lá para verificar, só esclarecendo que realmente o local onde estão as bombas... As bombas? As bombas, não é apenas uma. Pertence, está sob jurisdição de São Miguel dos Campos. Ô, de Carlos, na bomba lá, só de Carlos, ele cercou, privatizou o espaço, colocou, Que beleza. cercado. Então, dá licença, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque ao mesmo tempo que eu apresento o Judirão Pena, que é o gerente regional da Casal, eu pergunto, até que ponto a Casal está sendo agredida com um assunto como esse? Judirão, como vai? Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Eu é que agradeço você ter vindo. A Casal também é muito preocupada com esse tema, visto que o Rio Niquim é nosso principal e único manancial para a Barra de São Miguel. Então todo abastecimento da Barra de São Miguel, ele depende do Rio Niquim. E a Barra de São Miguel que teve problemas de água terríveis Pois e é. que melhorou muito. Sem dúvida, conseguimos evoluir nos últimos anos, estamos ainda em processo de evolução no abastecimento, mas quando nos deparamos com problemas ambientais desse porte, sem dúvida a preocupação que nos traz é imensa, né? Já sofremos com algumas situações, nesse caso especificamente, como o desmatamento que aconteceu acima da nossa captação, que trouxe muito material e muita turbidez para a nossa água, prejudicando o abastecimento, como também na própria quantidade. Então sofremos já com a qualidade, com a interferência na qualidade e na quantidade. Como já foi visto no vídeo que foi exposto pelo Nado, a captação ela chega a reduzir bastante quando essas bombas estão funcionando. Então cabe... Elas funcionam diuturnamente? Segundo o próprio companheiro da secretaria, funciona, tem um ponto fixo de captação e alguns pontos variáveis, móveis, digamos perfeito. assim. Mas não funciona às 24 horas. Depende muito da época, né? Como para abastecimento, para irrigação de algumas culturas, então tem a época certa de abastecer. Mas o problema que estamos sofrendo hoje, sem dúvida, é muito grave e muito intenso e prejudica diretamente o nosso principal manancial. Deixa eu fazer uma pergunta a quem quiser e puder responder. Cabe um mandato de segurança contra isso? Cabe, Alder. Lógico, porra. Então tem que correr com um negócio desse. Lógico, se o município da Barra de São Miguel se prejudicado em relação à vazão de abastecimento da cidade, é claro que cabe. Que cabe, né? Muito bem, vamos continuar essa discussão já, logo depois dos nossos comerciais. Lembrando a vocês que, do outro lado, viu? Do outro lado, sai da L101 Sul, vamos à L101 Norte, Riacho Doce, aquele lugar maravilhoso, o empreendimento da Teto e da Rava. É um edifício chamado Riacho Doce Beach Residence, com 303 apartamentos. Detalhe, todos eles com vista para o mar. Sensacional. É um negócio realmente diferenciado que vale a pena ser conhecido. Ecoprime faz o seu carro parecer que saiu da fábrica sempre. Basta você ir lá, porque não é lava-jato, não é uma lavadora comum, não é nada do que você imagina, é muito mais. E só usa meio litro de água para fazer o seu carro ser transformado naquele que ele era quando saiu de fábrica. Espetacular, não vale a pena. Outra coisa importante, você conhecer as diversas aplicações da Algás, ou seja, do gás encanado, que a gente chamava antes de gás natural. Se ele chamava antes, não é mais chamado de gás natural, é gás encanado. Essa é a maneira correta de se chamar o gás natural. Mas ele tem várias outras aplicações que não o fogão. Então tem uma lojinha chamada Algás Conforto no Passeio Estela Maris, não está lá para lhe vender nada, só para mostrar a vocês que ele está além do fogão. Vai lá conhecer que você vai ver muita coisa boa, inclusive um ofurô, que dá uma vontade danada de você entrar e dizer, vou ficar dentro desse ofurô aqui um tempinho com gás encanado. É bom demais, bom todo. Lembrar vocês do nosso querido restaurante Bodega do Sertão,
onde de 15 em 15 dias fazemos o nosso bate-papo com o Geraldo Câmara. Depois de 15 em 15 dias no Filé do Zezé, aquele filé que, o filé, tem 32 anos de existência da época em que ele foi criado. E que agora o Filé do Zezé está com música ao vivo de jazz às quintas-feiras a partir das 19 horas e chorinho aos sábados a partir das 14 horas. Mas eu quero dizer a vocês que saindo lá de Maceió, você tem mais é que vir para a Barra de São Miguel, para o Dubar Eco Restaurante. Eu já disse a você que você não entra na cidade não. Você vai até aquele viaduto que é a segunda entrada. Quando você achar que vai entrar na cidade, vira para a esquerda e volta para o outro lado da estrada. Aí você anda um pouquinho mais, você pode tomar banho no Rio Niquim, você pode ter mesa na beirinha do Rio Niquim. E nós estamos hoje no Dubar Eco Restaurante. Estamos na parte fechada porque a parte aberta estava com chuva, mas São Pedro é bonzinho que é danado, já botou o sol de volta para nós. Voltamos já.